Gente, essa terceira reportagem, amanhã tem mais uma, na última reportagem dessa nossa série, você vai conferir as discussões sobre qual o modelo ideal para o transporte público. Como serão os ônibus do futuro? Como será esse serviço oferecido aqui a toda a nossa população? Nosso programa começa às 11h50 e traz sempre assuntos relevantes e interessantes e que mexem aí com a rotina da nossa comunidade. É exemplo do transporte público, modelo que passou do ponto e que você acompanha só aqui com a gente no Balanço Geral. E para tentar desafogar algumas linhas de ônibus, a Transitar anunciou mudanças aqui em Cascavel. Seguimos nessa pegada aí para conversar com o Lucas, que está em um terminal, vai trazer essa novidade. O que nós temos de anúncio, o que nós temos de mudança nas linhas, Lucas? Valdinei, alterações que, segundo a Transitar, chegaram por meio da ouvidoria, né? E aí, por isso, vão ser feitas essas alterações que já começam a valer a partir de amanhã. Mas eu já trago todos esses detalhes. Antes, eu quero mostrar esse movimento que a gente registra aqui agora no Terminal Leste, porque sabe, né? Sempre quando a gente entra ao vivo, às vezes corre o risco de não ter movimento, então vamos aproveitar e mostrar para você que está acompanhando a gente agora. A gente vê bastante movimento aí de estudantes nesse horário agora, faltando 10 minutos para 1h. Mas vamos falar especificamente então do que muda a partir de amanhã. Segundo a Transitar, a linha Copavel, que sai aqui do Terminal Leste às 6h10 da manhã, 5h30 da tarde e às 6h10 da noite, vai passar agora a acessar a marginal da BR-277, ali na região do Trevo Cataratas, para conseguir levar as pessoas ali daquele trecho para os seus destinos. Outra alteração também na linha Santos Dumont Terminal Sudoeste, que agora passa a acessar as ruas do núcleo industrial, atendendo os moradores, os trabalhadores, melhor dizendo, daquela região. E também um reforço aí para os estudantes da região central, dos colégios ali da região central, que agora vão ter 2 horários de linha expresso leste e oeste, saindo do terminal oeste às 6h40 da manhã e às 6h55, segundo a Transitar. Essa alteração é para garantir um deslocamento mais seguro aí para quem depende do transporte público aqui em Cascavel. Por isso, essas alterações, de acordo com as demandas que chegaram por meio da ouvidoria. Então, essas alterações aí. Linha Copavel, Santos Dumont Terminal Sudoeste e também duas novas linhas do Expresso Leste-Oeste para atender os estudantes, Valdinei. A partir de amanhã, essas mudanças já começam a funcionar. Bom, vou pedir para o Will aqui encher a tela com aquela tela que nós vimos ali agora na sua participação, Lucas, com essas informações, para você tirar uma foto. Você que usa aí a linha Copavel, a linha Santos Dumont, Terminal Sudoeste, a linha Leste-Oeste também, para que você não perca o ônibus, não perca o horário da sua linha, viu? Para que você tenha essas informações aí já na palma da sua mão. Beleza, Lucas? Você está no Terminal Leste. Ô Will, tem condições de mostrar para nós o oeste agora também, do outro lado da cidade? Como é que está o movimento? Temos aí, ó, imagem ao vivo também, bem parecida com a que nós tínhamos ontem, né? De alunos, de jovens aí seguindo para as escolas, para os colégios, enfim, outros retornando. Movimento tranquilo ali no Terminal Oeste nesse momento. Lucas, obrigado pelas informações, tá? Bom trabalho para você, para a equipe aí. Seguimos de olho também acompanhando toda a mudança, toda a movimentação no transporte público. Então isso passa a valer a partir de amanhã, dia 1º. Fique atento a essas mudanças e para que você siga, né, com a sua rotina de forma bem tranquila. Olha o que aconteceu, gente, na capital do estado. Uma briga generalizada na 15 de novembro, que é a principal avenida ali de Curitiba, no centro da cidade, terminou com uma grande confusão, com várias prisões e pessoas feridas. E o motivo dessa disputa toda? Território. A confusão entre os vendedores de alfajor e os caça-talentos aconteceu em 2 momentos. O primeiro por volta do meio-dia e depois perto das 2 da tarde. Essas imagens são de um destes momentos. O vídeo mostra uma briga generalizada no calçadão da 15, uma das vias mais importantes do comércio de Curitiba. Eles estavam em uns 30 caras e começaram a espancar, ameaçaram de morte, falaram que se nós pisar lá de novo nós vamos morrer. A segunda briga aconteceu a aproximadamente 3 quadras deste ponto onde eu estou aqui na Rua 15, no calçadão, perto já
da Praça Santos Andrade. Quando a polícia militar foi acionada, os vendedores de alfajor que se envolveram na briga saíram correndo sentido Bondinho, Praça Osório. Quando chegaram próximo à fonte, então foram alcançados pelos policiais. Pelo menos 8 deles foram presos. 2 vendedores de alfajor teriam se ferido durante a briga e precisaram de atendimento médico. O restante foi levado para a central de flagrantes. Eles estavam ali disputando em via pública o espaço de venda, né? Eles não queriam que outros vendedores ocupassem o mesmo espaço da via pública. Eles gostariam de ter a exclusividade daquele local. As vítimas que não moram em Curitiba, mas que vêm para cá periodicamente, dizem que a coação pelos vendedores de alfajor é comum na região. Eles me agrediram na covardia, faz mais ou menos uns 4 meses, foi aberto o boletim de ocorrência, entendeu? E é assim, inibe a gente de fazer abordagem, ninguém pode vender bala, nem puxador lá também pode trabalhar, porque eles acham que são donos do calçadão, entendeu? Eles querem mandar, querem ameaçar. Selvageria, né, gente? Que coisa, parece que há uma briga total aleatória ali nessa confusão toda. Enfim, todos tentando defender dessa forma aqui o seu direito, o seu espaço, enfim, a venda aí dos seus produtos. 12h55, Toledo é mais uma vez destaque na geração de empregos. Agora há pouco a gente estava falando sobre oportunidade de trabalho e veja só, pelo 7º ano seguido a cidade conquistou o melhor resultado entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Vamos acompanhar a riqueza de Toledo? O Carlos Henrique se formou na área de tecnologia há pouco tempo, mas o primeiro emprego foi aos 14 anos. De lá para cá, os serviços oferecidos pela Agência do Trabalhador foram fundamentais. Hoje eu posso me dizer que eu sou um programador, um analista júnior, por causa do Cine, porque eu consegui fazer o cursinho de analista de ciências contábeis, né? Aí entrei na contabilidade e da contabilidade eu consegui migrar para a área de tecnologia. Há 7 meses, o analista júnior trabalha na empresa do Carlos, que na pandemia teve uma demanda de serviços grande por causa do home office. Hoje, com um espaço maior, de 9 funcionários foi para 12. A dificuldade é encontrar mão de obra qualificada. A pandemia acelerou muitos processos, principalmente da área de tecnologia da informação, proporcionou que as empresas conseguissem aumentar suas estruturas, aumentar seus negócios, contratar mais, e aí cada vez mais a gente precisa buscar profissionais qualificados nas universidades, nos cursos técnicos, para poder suprir essa demanda que as empresas têm. E é justamente no setor de prestação de serviços que Toledo, que fica no oeste do estado, se destaca com mais de 70% das oportunidades. É um setor que está presente dentro da indústria, está dentro do comércio, dentro de bancos, prestadores de serviço de manutenção, e isso deve-se ao aumento, né, da demanda desse setor. Pelo 7º mês consecutivo, a cidade, que tem pouco mais de 140 mil habitantes, registrou o melhor resultado em geração de empregos formais entre os 21 municípios paranaenses, com mais de 100 mil moradores. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que só no primeiro semestre deste ano, o município gerou mais de 2.800 novos postos de trabalho. E se a gente for analisar em números absolutos, Toledo está em 6º lugar, atrás apenas de cidades que têm o dobro de habitantes. Em primeiro lugar está a capital Curitiba, com 34.644 carteiras assinadas de janeiro a julho. Em seguida, Maringá, com 4.611. São José dos Pinhais ocupa o 3º lugar, com 4.524. Logo depois vem Londrina, com 4.342. Em 5º lugar está Cascavel, que gerou 4.008 oportunidades. As indústrias também têm uma boa fatia da geração de empregos em Toledo. O setor foi responsável por 10% das vagas ocupadas. Esta, por exemplo, está com obras de ampliação. Assim que estiver pronto, o novo prédio terá postos para 400 trabalhadores. Nós temos dentro da nossa empresa políticas de carreira, né, onde as pessoas entram conosco como auxiliares e vem crescendo aí dentro das posições de operação, né, de níveis de operação que a gente chama de baixa complexidade até a média e alta complexidade, sendo que as empresas também ofertam até capacitação desses profissionais, né, então eles não precisam buscar fora a capacitação, as indústrias elas têm
tem essa demanda, então elas também têm oportunizado essa capacitação para que as pessoas que têm interesse em crescer e se desenvolver fiquem conosco. Muitos empresários têm optado pelo banco de talentos. O Felipe, por exemplo, se inscreveu para um cargo que não deu certo, mas graças ao cadastro do currículo, há 15 dias foi chamado para outra vaga. Foi uma surpresa, mas foi algo muito bacana, né? Porque a gente sabe do tamanho da empresa, sabe a proporção que ela tem aqui na região, né? E principalmente para entrar numa nova experiência de trabalho, né? Com o projeto que a gente teve do currículo top, o trabalhador se cadastra no currículo, então a gente vai ter nós vamos mandar tentar procurar a pessoa mais adequada para o perfil da vaga que o empregador abre aqui na agência. Tá aí. Gente, agora 12h59, a gente vai então fazer uma pausa aqui na programação por conta da propaganda eleitoral. Continuamos ao vivo daqui a pouquinho com as principais informações desta quarta-feira por todo o nosso estado. Obrigado até aqui pela companhia, a gente volta a se falar já já aqui no Balanço Geral. Gente, agora 1h03, nós estamos de volta agora ao vivo aqui pelo YouTube, porque a partir de agora, enquanto na TV, no canal 7.1, nós temos lá a propaganda eleitoral, por aqui a gente segue discutindo assuntos bem importantes da nossa comunidade. Vamos falar sobre trânsito, a responsabilidade dos motoristas, a fiscalização através dos radares
instalados aqui em Cascavel recentemente. Mas antes, olha só, a gente tem aqui, né, algumas imagens, então, sobre os radares, esses equipamentos, os dispositivos de segurança que têm o objetivo de orientar, de conscientizar o motorista sobre as suas responsabilidades, para coibir excessos, abusos, enfim, a gente tem falado, desde que o município começou a adotar essa prática, voltou com os equipamentos, nós estamos orientando então a população a seguir as normas para não ter nenhum tipo de problema, mas já temos números expressivos de irregularidades registradas aqui em Cascavel. A gente vai falar sobre isso na sequência, mas antes, deixa eu mostrar aqui o YouTube, saber como é que está então o pessoal acompanhando aqui a gente ao vivo agora. Estamos com mais de 100 pessoas ligadas aqui no nosso RIC TV Oeste. Temos participações também, enquanto a gente vai falando com a Simone ao vivo sobre os radares, você também pode participar. Temos 2 mensagens aqui sobre assuntos que nós discutimos agora no BG, né? O Jefferson está dizendo o seguinte: oi, Valdinei, olha, falta a prefeitura tomar vergonha e arrumar algumas ruas de Cascavel. Deve estar reclamando sobre a buraqueira, né, meu amigo Jefferson? Abraço para você. Cascavel, em várias regiões, em vários bairros, em várias ruas aí, a gente está enfrentando esse problema de buracos. Você tem razão. Patrícia, só pode pegar mais leve, né? Não precisa pedir para a prefeitura tomar vergonha na cara. Aí fica difícil, rapaz. Patrícia, bom dia a todos. Tá, sobre as passarelas, por que não fazem as passarelas por baixo das vias, não por cima, diminuindo a distância e o tempo aí dos pedestres? Imagine se a gente tem alagamento nas nossas cidades, se começar a fazer esse sistema aqui aí, que não vai conseguir transitar ninguém por esses canais, minha amiga. Aí o investimento é muito mais alto. O nosso Léo está aqui também, boa tarde ali o Fábio também, de Toledo, tá batendo um papo. 1h agora, 5 minutos. Dona Simone chegou, aleluia, como está? Vai? Tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida. Simone ou Simoni? Simone, normal. Simone, sem frescura. O Murcica falou, não, mas por favor, Simone, fique à vontade. Obrigada. O Murcica falou, não, é Simoni. Eu falei, mas eu sempre chamei de Simone. O que mudou? Não, isso daí eu acho que foi briga do meu papai com minha mãe. Nem minha mãe me escreve meu nome com I até hoje. Fala, não era para ser com E, tá errado isso aí. Tá bom. Em resumo, a Simone, gente, é a pessoa que sabe tudo dessa transitária. Em termos de trânsito, de fiscalização, do trabalho que tem sido feito aqui em Cascavel, toda a parada é você quem comanda, e a gente sabe disso. Não à toa te chamamos para esse papo, para bater um papo com a gente, falar sobre os radares. Você viu, enquanto eu fazia a abertura aqui, a introdução, que a demanda, o assunto, nossa discussão aqui é sobre os radares e o impacto que esses equipamentos já teve no nosso comportamento. O que a gente pode dizer em termos de comportamento mesmo, de mudança, de hábito? Tivemos já? Tivemos. Nós temos 2 preocupações que são mais pontuais, Valdinei. Excesso de velocidade, porque o excesso de velocidade ele traz gravidade para o acidente. E os números são sempre alarmantes. No período que nós temos uma base comparativa que nós tivemos uns 6 meses de lapso temporal, então a base ela fica um pouco prejudicada. Mas, historicamente, o excesso de velocidade é o maior número de multas que nós registramos. A média no último ano foi de mais de 20 mil autuações. E o segundo, que mais tem autuação, é avanço de sinal vermelho. Que, coincidentemente, isso a gente comprova com dados estatísticos, são os motivos que levam aos acidentes em Cascavel, especialmente aqueles de maior gravidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, então, e aí te questionar o seguinte. Quando você fala do avanço de sinal vermelho, nós estamos nos referindo àquele motorista inconsequente mesmo, que ele passa vendo o sinal vermelho, mas ele está consciente, na verdade, do que ele está fazendo? Ou é aquele que está alucinado sob o efeito de álcool, droga, alguma coisa desse sentido, e que não enxerga, que passa na sorte? Nós temos as 2 situações. Nós tivemos, inclusive, ano passado, nós tivemos caso de óbito, né, causado por esse tipo de conduta. Qual é o fator? Nós temos um problema muito sério de uso de celular, que acaba tirando a atenção. Tira o foco total. Total. O trânsito é o momento de você estar totalmente voltado para o trânsito. E as pessoas estão pensando muitas vezes em outras coisas, tira a atenção. E temos o caso que consideramos o mais grave, que é aquele que quer pegar o amarelo. Então ele avança, pega o vermelho, o outro fura também, é onde nós temos as colisões com maior gravidade.
Nós temos um índice de motociclista que avança muito sinal vermelho em Cascavel. Motociclistas têm sido o nosso foco, nosso transitar, Cotrans, que envolve todos os órgãos de trânsito e segurança e saúde de Cascavel, tem sido o nosso foco. Tivemos uma redução considerável nos óbitos, viu, Valdinei, desses usuários da via, mas ainda temos como maior problema avanço de sinal vermelho, preferencial e velocidade. Os radares é a única forma de fiscalizar excesso de velocidade. Exato. Que é responsável, o excesso de velocidade é o fator preponderante que motivou mais de 90% dos óbitos em 2021 em Cascavel. Muita coisa. Muita coisa. E aí disso nós temos em termos de equipamentos, de estrutura para coibir esses abusos, então, quantos radares instalados, quantos ainda devem ser instalados em Cascavel e entenda, radares, todos os equipamentos de fiscalização. Nós mapeamos 47 pontos. Quais os critérios para mapeamento desses pontos? Um dos critérios é excesso de velocidade, então nós fazemos aquele estudo com radar portátil, descaracterizado, para identificar. Esses locais, eles são indicados muitas vezes pela população com reclamações e onde nós temos índices, registros de acidentes por excesso de velocidade. E outro ponto é justamente onde nós temos acidentes, um número muito elevado de acidentes. E uma coisa que chama a atenção, e eu tenho falado isso reiteradamente, os locais, os cruzamentos com maior índice de acidentes em Cascavel têm semáforo. Isso significa que... É uma prova de que a falta mesmo é a consciência, a responsabilidade. Isso, não há respeito à sinalização. Teoricamente, o semáforo, ele deveria ser um instrumento de sinalização mais eficaz. E mesmo assim as pessoas não respeitam. Então, como controlar isso? Isso é conscientização. Nós só vamos conseguir ter uma redução significativa nos acidentes em Cascavel quando as pessoas se conscientizarem do seu papel e da sua obrigação. E aí precisa de uma reeducação no trânsito. Esses radares, esses equipamentos vêm para tentar criar essa consciência, né, esse hábito no motorista cascavelense? Valdinei. Porque, infelizmente, você falava, no começo da tua fala, você diz, nós temos um histórico de excesso de velocidade. Infelizmente, Cascavel tem uma cultura de excesso de velocidade mesmo. Eu não sei o que causa a rua de Cascavel, as ruas de Cascavel causam no cidadão que está ali, né, à frente de um volante, está com um volante sob o seu poder, que ele acelera demais. Valdinei, as nossas vias, elas propiciam, elas motivam o excesso de velocidade. Se vocês perceberem, nós temos feito nos últimos tempos muitos estreitamentos de pista, para deixar a pista mais estreita e tirar o conforto do motorista. Nós fizemos algumas faixas avançadas, só para explanar, no cruzamento da rua 7 de Setembro com a Maranhão e fizemos uma faixa avançada no cruzamento da Carlos de Carvalho com a Santa Catarina. Eu ouvi de amigos assim, Simone, eu vou ter que descer para ver como que é a sinalização para continuar. Falou, exatamente, faz isso porque você vai reduzir a velocidade e não vai passar correndo lá. Nós praticamente zeramos os acidentes nesses dois pontos. O que nós fizemos? Nós tiramos o conforto do motorista na via. E a maioria dos dispositivos de trânsito, ele tem essa finalidade, Valdinei. Tirar o conforto. É o caso da rotatória, é o caso dos tachões no eixo da via. Mas eu tenho dúvida se isso realmente funciona 100%. Claro que não, você está dizendo que ainda tem gente que não respeita, né? Porque esses dias eu estava bem na esquina desse cruzamento da Maranhão, ali tomando um cafezinho e tal, e eu flagrei, quer dizer, observei uns 5 motoristas que ele vem na Maranhão e ele passa direto, ele não respeita aquela ondulação, aquela mini curva que tem ali. É o caso da rotatória. E isso acontecia antes na preferencial na Maranhão com a 7 de Setembro, porque ninguém parava no 7 de Setembro. Quando você tem um cruzamento de 2 vias que são preferenciais, todo mundo acha que a via ainda é dele, ele não para na placa, ele não olha a placa. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma faixa avançada porque melhora a visibilidade. Um problema que nós temos em Cascavel, que você não vê, por isso que é complicado você comparar o nosso trânsito com o trânsito de uma outra cidade, porque a estrutura viária é diferente. Nós temos um problema de visibilidade nos nossos cruzamentos. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer, buscar dispositivos que melhorem a possibilidade do condutor visualizar a outra pista. Recuando o estacionamento, a questão da arborização, sinalização. Exato. Estreitamento, nós fazemos canalização, marca de canalização para os veículos não estacionarem. E muitos desrespeitam. É o caso de não fazer a curva. Essa faixa avançada, assim como a rotatória, ela não tem só
a finalidade de organizar o trânsito, ela também tem a finalidade de reduzir a velocidade. Praticamente todos os nossos dispositivos, Valdinei, eles trazem isso como base, reduzir a velocidade da via. Você estava dizendo das nossas vias. Nós não tínhamos lombadas eletrônicas em Cascavel, só tínhamos uma na Minas Gerais. Isso mesmo. Mas o que acontece? Nós tivemos a revitalização de várias vias de Cascavel. E todas são vias com polo gerador de tráfego, ou seja, movimento de pedestres, comércio, escolas, unidades de saúde. E são vias de 40 por hora. As pessoas não andam a 40 por hora. Nós temos caso de condutor que já nos procurou, ali do Itália, com 2 autuações, uma com mais de 80 km por hora e a outra com quase 100 na mesma semana. E tentando justificar ainda? Tentando justificar. Então, assim, é uma via de 40 km por hora. A lombada eletrônica é para fiscalizar vias de 40 por hora. E nós vamos colocar? Sim, vamos. Por quê? Porque esses locais não é para correr. As pessoas confundem aqui fluidez com velocidade. Você ter uma via que flua o trânsito, que você trabalha para o trânsito ter fluidez, não significa que é para correr. Tá, mas a pergunta agora é a seguinte, aí, esses dispositivos, eles estão deixando vocês contentes com os resultados? O que nós temos até agora? Que balanço nós podemos fazer dessa instalação toda, desse investimento? Eu posso te dizer, Valdinei, uma coisa, excesso de autuação por imprudência nunca nos deixará feliz, e isso está nos deixando preocupados. Muito excesso de velocidade. Mas aí o cara, a gente até entende agora no primeiro mês, que passou desavisado, tem muitos casos também de fora, a gente sabe que Cascavel é uma cidade de polo universitário, polo de saúde e tudo mais, tem muita gente que vem aí de fora e acaba se deparando com essas mudanças, só vai perceber quando recebe a notificação lá. Sim. Mas esse não é um termômetro de que, beleza, então nós tivemos um exemplo hipotético aqui, 100 infrações, né, registradas ali. Para o mês que vem, esses mesmos motoristas não irão cometer esse erro. Ou seja, a gente está falando de médio e longo prazo para ter um resultado fiel. O objetivo é que se eduque pela multa, porque não respeita a sinalização. E nada de indústria da multa, hein, gente? Isso aí é um argumento furado, né? É argumento do infrator, é o argumento daquele que não respeita a sinalização. Valdinei, nós tivemos no primeiro mês 3 equipamentos com instalação de radar em cruzamento. O que isso significa? Que está fiscalizando o avanço de sinal vermelho. Sabe quantas autuações nós tivemos no mês de julho? 488, com 3 equipamentos. Sabe quantos equipamentos nós vamos instalar nos cruzamentos? 21. Por quê? Porque 85% dos cruzamentos que mais registra acidentes em Cascavel tem semáforo. Por quê? Porque avança. Então, isso nos preocupa. Outro dado que nos preocupa. O maior número de infrações, ele foi por velocidade, excedente de velocidade até 20%. Acima dos 20%. Exato, até 20%. Até 20%, a legislação mudou em abril do ano passado, onde a infração, o infrator, que ele não tem nenhuma outra autuação nos últimos 12 meses, se ele tiver uma infração leve ou média, essa infração, ela vai ser uma advertência. O problema é que nós temos casos já, que foi até nós, com 20 infrações em 2 semanas. Aí não tem defesa, né, Simone? Não tem defesa, ou seja, é um infrator contumaz. Ele não olha a sinalização, ele não respeita. Ele está sempre transitando acima da velocidade. Quase 200 pessoas já perderam a CNH no primeiro mês. Por quê? Porque excederam de 50% da velocidade máxima da via só no mês de julho. 198 condutores vão ter um processo instaurado para suspensão da CNH. Qual a frota em Cascavel hoje? Você tem esse dado? 259. Nossa, é muita coisa. Sim. E só para a gente seguir para o fim, agora 1h17, quanto tempo nós temos mais aí, Cícero, que dá para explorar aqui? 1 minuto e meio ele está me dando aqui. Ó. Motociclistas. Porque no passado tinha uma cultura, e eu estou dizendo isso, né, diante de reclamações e tudo mais, de observações de outros motoristas, de que o fio, né, o sensor que seguia durante toda a via, ou que seguiria, pelo menos deveria ser durante toda a via, ele dava brecha para o motociclista avançar para a direita, para a esquerda e tal, e passar pela parte onde escoa a água da chuva ali no meio-fio, evitando assim qualquer penalidade para ele avançava sinal vermelho. Nesse caso, o que esses equipamentos
trazem para evitar esse tipo de abuso também? Eles ainda têm feito isso. Tem feito isso? Tem. Nós recebemos uma denúncia recentemente de um motociclista passando até pela calçada. Então, o que nós precisamos que essas pessoas entendam? Que nós estamos colocando isso para defender a própria vida dele. Se o condutor não tem a consciência do que vale a vida dele, o órgão vai só brigar com ele. Essa é a verdade. É uma questão de conscientização. Você imagina um motociclista, que nós já tivemos, eu já vi isso acontecer, de entrar num local que tinha radar pela contramão em cima de uma calçada. Em cima da calçada, o radar não vai pegar. Para que serve o radar? Para inibir esse tipo de comportamento, porque esses locais onde eles estão sendo instalados são locais de risco potencial, Valdinei. São locais onde acidentes acontecem, onde óbitos acontecem, e nós precisamos proteger a vida. Não é à toa que os motociclistas são as maiores vítimas. Muitas vezes nem são eles os culpados, são os motoristas de veículos. Mas costumeiramente é a parte mais frágil do trânsito, né? Ele está à mercê, né? Ele está com o capacete, às vezes solto. Então, assim, nós precisamos dessa consciência. Se eles procurarem uma forma de burlar a fiscalização, eles vão estar se colocando mais em risco do que eles já se colocam naturalmente. Fiquei muito feliz de poder bater esse papo contigo. Obrigadão. Eu também. Até a próxima. Eu espero que a gente volte aqui para falar sobre coisas melhores. Estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigadão, Obrigada. tá, Simone? Obrigada até mais. Valeu.